Você se considera uma pessoa crítica? Considera, de algum modo, que as pessoas tenham um elevado senso crítico? Para pensar um pouco mais sobre isso, não sai daí. Logo depois da vinheta, o nosso tema é crise da reflexão. Saudações, minha gente! Eu sou o professor Lucas. Sejam bem-vindos ao Filosofia Espiral. Antes da gente começar, eu preciso te pedir um favorzinho bem rapidinho, porque eu sei que no final você esquece. Que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para notificação de novos vídeos, clique em gostei para dar uma força para o canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam debater esse tema. E não se esqueça, é claro, de entrar lá no nosso Instagram e no nosso Facebook e seguir as nossas páginas, @filoespiral. Beleza? Vamos então debater um pouquinho sobre crise da reflexão no mundo atual. Você já deve ter percebido que entre nós parece cada vez mais raro uma atitude com um pensamento crítico, ou muitas vezes uma mera reflexão que soe mais crítica entre cada um de nós. Se você observar, por exemplo, o comportamento das pessoas em relação à política, você vai perceber que nos diferentes espectros políticos as pessoas assumem comportamentos muito parecidos. Seguem a pensamentos, ideologias e a pessoas, muitas vezes, sem ter muita convicção do porquê estão fazendo aquilo, ou se tem muita clareza do que realmente estão fazendo naquele momento. Talvez você também já tenha se dado conta que muitos de nós assumimos um comportamento massificado boa parte do tempo. Nós desejamos as mesmas coisas, queremos viajar para os mesmos lugares, vestimos as mesmas roupas, assistimos aos mesmos programas, somos muito influenciados, por tudo aquilo que nos dizem que devemos assistir, ouvir e ler. E também, até acreditamos em fórmulas secretas para ser feliz, acreditamos que a vida possa ter 10 ou 15 passos para trazer uma alegria plena. Será que todos esses comportamentos teriam alguma coisa em comum? Será que todos esses comportamentos de alguma forma não estariam relacionados a uma crise do pensamento crítico? Em meados do século XX, mais ou menos aí pela década de 40, após o término da Segunda Guerra Mundial, um importante filósofo alemão chamado Max Horkheimer, membro da famosa escola de Frankfurt, se debruçou sobre esse tema tão interessante e sobre o que teria acontecido com a racionalidade dos homens no mundo contemporâneo. Max Horkheimer, em uma das suas mais importantes obras, chamada Eclipse da Razão, discutiu, entre outros temas, a questão da chamada racionalidade instrumental. E é a partir desse conceito que eu quero fazer a gente pensar um pouco sobre isso hoje. Acompanhando todo o desenvolvimento da humanidade, culminando com a Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos regimes totalitários, em especial do nazismo, fez com que o Max Horkheimer tivesse a seguinte interrogação: o que acontece com a racionalidade da humanidade durante todo esse processo? O que a sociedade industrial capitalista e o que todo aquele jogo político que iniciava o século XX tinha provocado na cabeça das pessoas para que elas aderissem, por exemplo, a um regime tão genocida quanto foi o regime nazista? Horkheimer, como eu disse na obra O Eclipse da Razão e em outros textos, aborda então a ideia de uma racionalidade que se degenera ao longo do tempo. Uma racionalidade que, em especial, depois do capitalismo industrial, passa por uma ascensão de habilidades técnicas e por uma crise de habilidades reflexivas. E você fala, Lucas, mas o que isso significa na prática? Significa, gente, que quando nós temos uma racionalidade que se desenvolve no âmbito da técnica, nós aprendemos, enquanto civilização, a dominar a natureza. Aliás, tínhamos esse anseio desde o mundo moderno, desde mais ou menos aí o século XVI e XVII, e a partir da ciência começamos a conquistar essa possibilidade. Então, criamos essa necessidade de domínio da natureza e depois do domínio da própria sociedade e também da habilidade de executar tarefas. E naquele momento do século XX, e isso pode se estender para nós em pleno século XXI, as nossas habilidades técnicas elas são bastante impressionantes. A ciência progrediu como nunca se viu em toda a história da humanidade. As conquistas científicas, as conquistas tecnológicas, elas são bastante impressionantes e muito diferentes de todos os outros momentos da nossa civilização. Então, no âmbito da técnica, a nossa racionalidade se desenvolveu como a gente jamais tinha visto antes. Afinal de contas, basta a gente pensar que no início do século XX, nós dominamos coisas como a energia nuclear, a ponto de produzir tanto as usinas nucleares, quanto as próprias bombas atômicas. Então veja, nós conseguimos, a partir de uma técnica, ter habilidade para conseguir
fazer a fissão de um átomo e então liberar energia para poder construir uma bomba, no caso, né, das bombas atômicas. Então veja o nível de domínio que a humanidade tem técnico sobre a própria natureza. Veja que também ao longo dos séculos, das décadas, nós temos também a habilidade de dominar as próprias populações, as próprias massas, usando um conceito mais sociológico. Hoje, com as redes sociais, nós, de livre e espontânea vontade, muitas vezes cedemos as nossas informações para as grandes empresas, para as grandes, né, redes sociais, e esse comércio de informações vem ajudando a formar não só um perfil de consumidores, mas também até determinando rumos políticos em vários países do mundo. Do mesmo modo, a gente pode pensar que tem técnica para tudo. A gente tem técnica para estudar, para construir, para ensinar, até para fazer coisas nas relações pessoais, né? Criam-se fórmulas para como se comer bem, como se dorme bem, como se defeca bem. As pessoas estão simplesmente enlouquecidas por regras e técnicas que tornam a vida mais eficaz. Por outro lado, quando você fala que a racionalidade instrumental ela sofre de uma carência reflexiva, o que isso significa na prática? Que as nossas habilidades de questionamento, a nossa capacidade de ter um senso crítico e de se perguntar se realmente nós desejamos um produto que nos é oferecido, ou se aquela ideologia propagada por um partido ou por um indivíduo realmente cabem com as minhas ideologias, nós efetivamente não temos muita capacidade para isso. Nós chegamos ao ponto de sofrer quase uma inabilidade de pensamento crítico no mundo atual. Na verdade, como disse, desde o século XX, desde ali daquele momento da década de 40, na Segunda Guerra, o Horkheimer já percebe essa crise da reflexividade. Outros filósofos, desde o século XIX, também já trabalhavam com essa perspectiva. Parece-me que nós temos essa grande habilidade técnica, como diz o Horkheimer, temos então esse grande anseio de domínio, essa brilhante capacidade de execução de tarefas, mas quando precisamos pensar criticamente sobre o mundo, questionar a realidade que nos cerca, isso parece muito difícil. Nós aceitamos padrões de vida de uma forma absolutamente passiva. Aceitamos que devemos trabalhar de tal forma, ganhar tanto de dinheiro, morar em tal lugar, viajar para tal lugar. Então, a gente vai aceitando alguns modelos de vida e vai aceitando determinados comportamentos dentro da política, dentro da religião e dentro de tantas esferas da nossa vida, sem simplesmente parar para pensar se realmente é nesse caminho que a gente queria estar. A racionalidade instrumental, já diz o Horkheimer, ela fica tão obcecada com os meios, ela faz aquilo que ele chama de uma hipertrofia dos meios, a ponto de simplesmente se esquecer dos fins, a ponto de ignorar a quais fins estamos almejando com as nossas ações. Então, veja bem, racionalidade instrumental, meus caros, representa essa ideia de uma civilização de pessoas com uma alta habilidade técnica, temos técnica para tudo, para dominar a todos, mas quando a questão é refletir, pensar, questionar, nós nem sequer temos tempo para fazer isso. O mundo é muito veloz, o mundo muda com uma velocidade muito impressionante e nós nem sequer temos tempo para parar para pensar. E também não somos muito estimulados a isso. Desde os nossos processos de ensino-aprendizagem na escola, a forma como nós trabalhamos, né, em nossas empresas, em nossos comércios, em todas as instituições que podemos trabalhar, nós não temos tempo para pensar. Nós não temos sequer qualificação para ter um pensamento crítico mais próprio. Como resolver isso, Lucas? Eu certamente não sei. Se eu soubesse, talvez eu até ganhasse uma grana com isso. O importante por hora é que a gente possa pensar que a partir da ideia de razão instrumental, Horkheimer conseguiu explicar no seu tempo como o nazismo funcionou na Alemanha, então como uma ideologia política extremamente perigosa conseguiu conquistar tanto o povo alemão e conseguiu uma adesão tão monstruosa entre o povo alemão e até pessoas fora da Alemanha, e também, a partir desse conceito de razão instrumental, Horkheimer conseguiu explicar como que o comportamento das massas começa a acontecer dado alguns fenômenos como a chamada indústria cultural, que também é um conceito elaborado por ele e pelo Theodor Adorno. Ou seja, nós temos uma tendência a ter um consumo de massa. E tudo isso por conta dessa nossa falta de reflexão crítica, por essa nossa falta de identidade, por essa incapacidade de percepção do indivíduo, coisa que a razão instrumental também provoca em nós. E talvez eu trago esse conceito para a gente poder pensar, porque para o século XXI, talvez essas mesmas questões ainda estejam em voga. Talvez ainda existam ideologias muito perigosas do âmbito da política, talvez ainda tenhamos, talvez mais do que nunca, um comportamento extremamente massificado. E talvez então seja o momento da gente ter alguma chance de superar essa condição da racionalidade instrumental. Talvez seja o momento de resgatarmos, de algum modo, essa capacidade crítica. Tem alguma ideia sobre isso?
Se quiser, deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente saber um pouquinho e debater, quem sabe, quais seriam as alternativas para a nossa reflexividade voltar à tona. E claro, jovens, para me despedir, jovens não, desculpa, gente, para me despedir, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, por favor, ative o sininho para notificação de novos vídeos, clica em gostei, por favor, para dar uma força para nós e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam parar para pensar um pouquinho. Não se esqueça, siga as nossas páginas @filoespiral lá no Facebook e no Instagram, beleza? Eu agradeço demasiadamente a sua atenção e nós nos encontramos num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!